Fabinho na área e hoje o vídeo prometido sobre as garateias, para finalizar aquela série. A partir de agora, aqui no canto em cima, vai estar aparecendo para vocês o card de cada vídeo que foi feito no assunto, sobre esse assunto até hoje, vai aparecer na ordem. Para quem já acompanha esse assunto, para quem já tem assistido esses vídeos, e o conteúdo aqui vai fazer o fechamento desse assunto todo. A partir de agora, depois de vocês assistirem esse vídeo aqui, vocês vão ficar aptos. Quem ainda não consegue fazer isso, vai conseguir identificar quais as garateias que vocês precisam comprar, tá? Esse vídeo aqui é para quem está realmente buscando melhorar demais o seu desempenho. Vocês vão ver que a diferença realmente acontece. A maioria aí já está vendo, já está fazendo as substituições aí, está vendo como que traz vantagens para a gente. Como eu digo sempre, garateia é o elo nosso com o peixe principal, se a gente for analisar como um todo. O que tem contato final de todo o seu conjunto com o peixe é a garateia. Então a gente tem que ter uma garateia que faz uma fixação boa, que fisga muito bem, e aí a gente vai estar conversando aqui sobre os outros fatores também. Pessoal, antes aqui, vou mais uma vez sempre estar falando dos nossos vídeos aqui. Quem quiser participar dos nossos grupos de WhatsApp, Salminos Fishing AliExpress, já está no segundo grupo de vendas. O primeiro está lotado, não tem mais vagas. A gente está com o link do segundo disponível para vocês na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Se você entra nesse link, que é o link do grupo de ofertas 2, você já vai automaticamente para dentro desse grupo. Esse grupo recebe todas as mesmas postagens do grupo de ofertas 1. Então os 1.025 participantes do grupo de oferta 1 não precisam entrar no grupo 2. E vale o recado para vocês, todos os meses eu faço sorteio de 5 prêmios e eu faço sorteio também de 3 suplentes. E que vocês sabem a regra qual é. Quem participa dos 2 grupos de oferta, a gente detecta isso antes de fazer os sorteios e exclui dos sorteios. Então quem está no grupo 1 não precisa entrar no 2. O link do grupo 2 de oferta está disponível. O link do grupo de bate-papo a gente já está com logo lota também. E o grupo 2 está lá, quando precisar a gente abre o 3. Então, bem claro. O pessoal que quiser saber das melhores ofertas, promoções em tempo real, as melhores situações de compras dentro do AliExpress de equipamentos de pesca, pode entrar no nosso grupo ali e vai ter acesso a tudo isso daí e muito mais, beleza? Vou deixar aqui o card do vídeo onde eu faço a apresentação desse trabalho que eu venho fazendo há mais de um ano aí, que esses grupos de ofertas, de vendas de produtos de pesca, tá? Então ali vocês vão encontrar todo tipo de equipamento. Assiste esse vídeo que subiu o card agora há pouco, vocês vão saber do que se trata. Então todos convidados, todos bem-vindos, entrando lá para participar com a gente, beleza? Pessoal, então é o seguinte, eu não vou mais mostrar para vocês, eu vou estar colocando em algum canto aqui para vocês o zoom, para vocês só refrescar a memória, ver qual que é qual mais ou menos, questão de força, para vocês verem a diferença de potência, de força de garateia. Lembrando que eu trabalho com o padrão da Owner, uma maneira que eu tenho de identificar as garateias todas para vocês e disponibilizar. Aqui no canto da tela vai aparecer aquele cabeçalho que eu faço da minha postagem sobre os modelos de garateias, onde explica a questão do padrão que eu uso da Owner. Se vocês olharem ali, eu estou colocando a partir da 2x, que é o que interessa para a gente. A Owner disponibiliza para a gente até 4x nas garateias que a gente usa aí como maior potência para água doce. Vai ter uma garateia 4x+, e 5x, só que elas são disponibilizadas em tamanhos bem maiores que a gente não utiliza em água doce. Então a gente tem o teto como 4x. E eu costumo começar no 2x, então fica com 2x, 3x, 4x e as intermediárias. Então aqui vocês estão vendo ST41, ST46 nessa lista. ST41 e ST46, duas são 2x. Final 1, ponta curva, final 6, ponta reta. A partir daí vocês vão notando que todos os modelos dessas garateias, se vocês têm essas garateias, vocês vão conseguir detectar isso. Tem as intermediárias como STX45, depois a gente pula para ST56, que é ponta curva, força 3x, depois está STX
58, depois pula para ST66, que seria 4x. STX58 seria uma 3x+. É baseado nesse padrão de força que eu venho desde o primeiro vídeo mostrando para vocês, tentando explicar aí o que a gente usa como padrão. Isso quer dizer o seguinte, que outras marcas, as outras que vendem Garateia 6x, elas usam essa nomenclatura de 6x, mas vocês têm que compreender que em teste de força, a 4x da Honor com a 6x das outras marcas tem a mesma função. Aqui a gente não está discutindo questão de afiação, nem de gap, não. Só questão de força, para vocês entenderem. Então, para a gente, pessoal, 6x não existe, 5x não existe. Tá? Tem garateias de 5x de determinadas marcas que vão ter a força da 3x da Honor. E garateias, como eu já disse aqui, 6x de algumas marcas que vão ter a força da garateia 4x da Honor. Então, a partir disso, eu faço a relação daqui dessa parte do cabeçalho para baixo, onde eu começo a relacionar as garateias. Começa a lista com a short shank. Ali na short shank vocês veem que eu coloco para vocês entenderem bem, porque se alguém tiver alguma dúvida, agora é hora de explicar para todo mundo que está assistindo. Essa lista que eu disponibilizo, para quem olhar ali agora e observar, vai notar que vários modelos eu coloco duas forças diferentes no mesmo modelo, só que em diferentes numerações. No caso da short shank, até o número 2, eu classifico ela como uma 2x+, ou seja, para mim ela tem mais força que as 2x da Honor, certo? Porém, na número 1, que na verdade é um /0, né? Só que ela é anunciada como número 1, eu já detectei que a força dessa garateia não é 2x+, como as menores. Ela cresceu de tamanho e cresceu desproporcionalmente em força. Então eu considero uma 4x. E se vocês forem notando da short shank para baixo, vocês vão perceber o seguinte. Olha para o outro produto da W-Lure. Eles classificam essa outra garateia deles como 4x. E ela não é 4x no padrão Honor. No padrão Honor eu detecto ela como uma 3x. Então vocês vão ver na linha o que ela está classificada. E vocês vão ver embaixo a classificação que eu coloco para essa garateia. Então, por exemplo, a Altkit, ela faz uma garateia e ela coloca a nomenclatura de 4x de força. E para mim aqui, ela é comparada com as outras que são 2x+, então eu considero 2x+. E ela tem uma 6x também, que está disponibilizada lá no fim dessa lista. E essa 6x da Altkit, ela é uma 4x no padrão Honor, tá? Então, pessoal, só para ter uma ideia, porque eu desconfio que grande maioria das pessoas do grupo vão lá, pegam o nome, catam o link e compra. E eu aconselho a todos vocês, pelo menos uma vez, perder um tempinho para ler essa lista inteira, para conseguir... Quem lê ela com atenção vai entender isso que eu acabei de explicar agora, tá? Então a gente vai partir agora para começar a falar com vocês. Eu vou usar algumas perguntas que eu acabo tendo durante a semana, várias vezes por semana, não só nos grupos como no privado, lembrando vocês aí que eu atendo todos vocês no privado, quando necessário aí, pode chamar que a gente atende para tirar alguma dúvida, não só sobre garateias, mas sobre todos os equipamentos que a gente disponibiliza lá no AliExpress, tá? Então, quais são as perguntas que eu recebo ali no privado ou às vezes no grupo? Uma que é bem clássica. Fabinho, iscas de 9 a 10 a 11 centímetros, quais garateias eu uso? E se eu responder essa pergunta para vocês em 30 segundos rapidinho, vocês vão ficar super contentes com isso. E eu vou ficar super frustrado, porque é o seguinte, eu preciso saber de cada um várias informações para poder indicar corretamente, porque se eu não fizer isso e indicar a garateia errada genericamente, possivelmente você pode não ter o desempenho que você está esperando, depois vai ficar aquela impressão ruim. Fabinho indicou uma garateia ali, não deu certo para mim. E às vezes isso não chega para a gente, isso corre de boca em boca, de um pescador para o outro, e eu não quero isso jamais. Então, para quem já perguntou e sabe muito bem que às vezes eu faço os meus áudios longos para explicar as coisas, porque eu gosto de explicar legal para a galera saber como que usa, para que usa e por que usa. Como eu não consigo fazer isso com todos vocês no particular, porque nem todos me procuram aqui no privado, e no grupo eu não quero tomar tempo da galera toda falando desse assunto,
eu estou fazendo esse vídeo aqui. Vamos lá. Quando você me pergunta se essa isca de 9 a 11 centímetros, qual garateia você usa, eu vou já colocar uma situação logo de cara para vocês aqui. Imagina que eu estou com o meu parceiro pescando tucunaré azul, com iscas de 9 a 11 centímetros. A gente está lá em Três Marias, procurando os casais ali nas praias, naqueles horários que a gente gosta de fazer isso aí, na época legal de temporada, início de temporada, a gente está lá. Meu parceiro e eu, no mesmo barco pescando, na mesma situação. Eu estou pescando com equipamento mais leve. Eu estou aqui com varinha de 12 libras, 14 libras, varinha de 6 pés, carretilhinha mais leve, carretilhinha na coroinha de alumínio, 150 gramas, 160 gramas, né? Uma linha mais fina. E eu estou ali com umas isquinhas. O meu parceiro, ele está até com as mesmas iscas do que eu, mas ele já está, o estilo de pesca dele é diferente. Ele já pesca de uma outra maneira. Está errado ele, está errado eu? Não, ninguém dos dois está errado. É o estilo dele, é o material que ele tem, é o estilo meu, o material que eu tenho. Ele já gosta de pescar com uma carretilha mais reforçada, coroa em latão, chassizão de alumínio, uma linha mais grossa. Mesmo que esse equipamento é mais pesado, ele equilibra numa vara ali de 20 libras, né? E ele vai fazer a pescaria junto comigo. Pois bem, eu vou estar usando garateia 2x+, ele está usando 4x. E se fizer uma inversão, não vai dar certo. E aí você me pergunta isso por quê? Porque esse equipamento leve que eu estou usando não consegue fazer essa garateia 4x em todas as vezes, ou na máxima quantidade de vezes, penetrar a boca do peixe. Completar a fisgada. Fazer e com que a curva toda da garateia enterre na boca do peixe, fica só a haste para fora. A garateia tem que fisgar dessa forma. Esse equipamento leve, ele não consegue fazer isso com uma garateia 4x. Quem vai conseguir fazer isso? O meu parceiro com a vara dele de 20 libras, a linha mais grossa, a carretilha mais parruda, com o freio mais fechado. Então, ele tem que usar essa garateia. Eu tenho que usar uma 2x+, uma garateia mais fina, mais leve, que vai conseguir penetrar na boca do peixe com esse equipamento que eu escolhi utilizar. Por que não pode haver inversão? Se ele pescar com o equipamento dele pesado, com essa garateia mais fina e mais leve, quem está com o equipamento mais pesado está com o freio mais fechado. Tem o estilo de pesca de quem tem o equipamento mais pesado é segurar mais o peixe, é evitar que o peixe vá para a estrutura. E nisso, gente, eu não vou discutir com ninguém, cada um tem seu estilo e acha o que é melhor fazer. Se você gosta de rebocar o peixe, tirar ele de qualquer forma, forçar ele, tirar da estrutura, é seu estilo. Se você gosta de trabalhar o peixe, deixa correr, vai pro mato, a gente vai e tira, se não tirar, perdeu, tenta recuperar isso, enfim. Cada um tem seu estilo. Eu confesso que eu tenho estilo mais leve, meus equipamentos são mais leves. Então, se ele com equipamento pesado utilizar a garateia leve, todas as vezes que ele for forçar, a garateia 2x+ vai abrir. Todas as vezes. Então, quer dizer, ele forçando uma 2x+, abre. Eu, com equipamento leve, com a 4x, eu não completo a fisgada. E quando você não completa a fisgada, você tem dois problemas. O primeiro é que algumas espécies não só saltam tentando se livrar. Dentro da água mesmo ela tenta se livrar. Dourado faz muito isso, tucunaré também faz isso. Tentar se livrar já dentro d'água e também fora. Garateia que não completa a fisgada, além dela poder voltar e sair da boca do peixe com mais facilidade, se na hora do aperto ali você com uma garateia mais grossa e o equipamento mais leve resolve fechar a frição e tentar segurar o peixe, essa garateia que não completou a fisgada, ela força na curva da garateia. Ela não força lá na haste, ela força na curva. E aí que acontece alguns mistérios da pesca que algumas pessoas não entendem. Rapaz, abriu minha garateia 4x, ou para quem usa da outra marca, abriu minha garateia 6x. Sabe por que abriu? Porque a garateia não fisgou completo. Porque uma garateia 4x da Owner ou a 6x da outra marca, que não fisga ninguém,
Se ela enterrar na boca do peixe, ela não abre nunca. Ela abre porque ela não enterra na boca do peixe. Então, pessoal, questão de força de garateia. Você precisa interpretar pelo seu equipamento, pelo seu estilo de pesca, o que você vai usar. E ainda a gente tem a possibilidade, qual é? De você sair com 2, 3, 4 conjuntos de pesca, sendo que 2, 3 conjuntos você sai com eles leve. Aquela pescaria que eu estou falando de Três Marias, estou usando ela de exemplo. Você sai com aqueles 3 conjuntos leves e você deixar um pesado. Então você vai ter algumas iscas que vão estar configuradas iguaizinhas às iscas do seu parceiro. Um exemplo, uma zigue-zaguinha 90. Se ele está usando uma Probeiros ST66 4X, número 4, você vai estar com ela também no seu equipamento pesado. Mas você também pode ter uma zigue-zaguinha 90 com uma Garateia 2X+, para aquele seu equipamento mais leve. Certo, pessoal? Então, sobre força, a gente tem que avaliar isso. A gente tem que saber escolher de acordo com o nosso equipamento. Ok? Qual é um outro detalhe que faz a gente também escolher pela Garateia 4X, 3X, 2X, a mais leve, a mais fina, a mais grossa? Exemplo, vamos falar de duas pescarias totalmente diferentes e ao mesmo tempo tem muitas coisas iguais entre elas. Pescaria do Tucunaré-Açu, pescaria do Dourado. A gente usa o mesmo tipo de carretilha, a gente usa praticamente as mesmas varas, vai ter alguma mudança de linha, né? Eu costumo usar uma linha um pouco mais fina para pescar dourado, uma linha mais grossa para os açus. E a maior diferença dessas duas pescarias, pessoal, consiste justamente na força da garateia. O Tucunaré-Açu, ele obriga a gente a pescar só pesado. Não dá pra gente pescar Tucunaré-Açu pensando em garateia leve e garateia mais fina. A gente vai pescar o Tucunaré-Açu sempre com garateia 4X no padrão Owner. E aí você vai sempre com equipamento um pouco mais pesado e você vai sempre com freio 80% fechado. Porque quem falar pra mim que fisga o peixe, administra, que usa linha fina e papapá, história pra boi dormir, história para super-herói da pesca que tem uma meia dúzia por aí que gosta de inventar essas histórias aí. Agora, já no caso do dourado, a gente tem algumas alterações na questão da garateia, mas a gente vai dividir aqui em duas fases da pesca do dourado. A gente pescar o dourado embarcado, seja de caiaque, seja de barco, a gente tem condições de trabalhar com equipamento mais leve. E eu gosto muito de pescar o dourado embarcado com varas que correspondem às 17 libras, porque eu estou utilizando agora só equipamento do Ali. E a gente sabe que a libragem das varas que vem não são exatamente a libragem correspondente às varas daqui. Por isso que eu falo, repito aqui, comprar sempre vara no AliExpress pelo casting e não pela libragem. Eu gosto muito das correspondentes a 17 libras, que é o que eu vinha usando das varas mais APA e agora estou usando essas varas do Ali. Para mim, pescar embarcado com vara 17 libras, eu tenho um esforço muito menor de arremesso e de trabalho de isca, praticamente igual, mas peso de equipamento tem uma diferencinha. O arremesso, né, a gente para carregar e fazer vários arremessos por dia, eu sinto muita facilidade com as mesmas iscas, né, eu forço menos. Então eu gosto muito de pescar com esse tipo de equipamento. E pesco açu também com esse equipamento, tá? Porém, quando a gente pesca o dourado embarcado, dá pra gente aumentar o tamanho da garateia e trabalhar com uma garateia mais fina. Então, em vez da gente trabalhar com uma garateia, por exemplo, número 2 da 4X, numa Iná 110, um exemplo, a gente trabalha com uma garateia número 1 da 2X+. A diferença de tamanho ajuda demais nesse caso. E por que pode trabalhar com a 2X+? Porque a gente está embarcado. A gente tem a fricção da carretilha, a gente tem a vara de pesca fazendo a ação e a gente tem também o barco em movimento descendo, que a gente pode com motor elétrico ou com remo, ou de repente até com motor de popa, se for preciso, em caso mais extremo, acompanhar o peixe. Agora, quando a gente está desembarcado ou, veja bem pessoal, olha só como é que tem uma questãozinha para se falar aqui. Tem pessoas que pescam embarcado, só que fazem pescarias em determinados pontos do rio, aonde ele fica com o barco parado. Isso caracteriza também a pesca desembarcada.
o fato de você estar num barco não muda nada de você estar desembarcado de barranco se o barco estiver parado. Então, quais são as situações que acontecem? Eu percebo que tem situações que o cara apoia o barco na queda de uma cachoeira grande, de uma corredeira, e trabalha a isca ali, e se pegar o peixe não pode soltar o barco. Então você está desembarcado. Então, a gente fala embarcado, desembarcado, mas na verdade é o seguinte: você está em movimento, usa as Garatés 2x+ para dourado. Você está parado, use as Garatés 4x padrão Owner para dourado, ou você vai usar com os anzol inline. Pessoal, outra dúvida que é sobre anzol inline. Uma coisa que não dá para fazer com anzol inline é você substituir por uma Garaté por um anzol com o mesmo peso. Isso é um outro detalhe que acontece muito e eu exemplifico isso. Há alguns anos atrás eu fiz muitos testes, quando eu vinha terminando de afinar o meu equipamento para pesca de dourado, eu fiz muitos testes com anzol inline, bastante, mas muito mesmo. Não dá para você pegar o anzol com o mesmo peso da Garaté e colocar. A isca não equilibra na maioria das vezes. Por que ocorre isso? Não é só compensação de peso, a questão é que a hidrodinâmica da isca muda totalmente, o arrasto dessa isca vai ficar totalmente modificado. Geralmente se aumenta o peso da isca porque o anzol que é colocado pesa mais do que a Garaté. Outro detalhe que ocorre muito: diferentes tamanhos de anzóis, na frente e atrás. E pode ser na frente maior ou atrás maior, ou do mesmo tamanho. Mas para se afinar suas iscas artificiais com anzol inline, eu vou falar para vocês assim, que não tem como sair falando o que pode ser feito e fazer tabela e fazer lista e fazer relação, porque depende da força da água dessa corredeira, quando você está pescando dourado ou não. Na água parada já muda também. Depende das iscas que você está usando, então não tem nada a ver tamanho de isca. Uma isca de 9 centímetros pode pegar um anzol muito maior do que uma outra de 10 centímetros ou até maior. Então, pessoal, não tem como fazer uma tabela de correspondência. Tem uma tabela dessa rodando aí há algum tempo, uma coisa bem simplesinha, sabe? Substitui Garaté tal por anzol tal. Não existe isso, gente. Não precisa nem perder tempo de fazer essa substituição de acordo com essa tabela. O que é que eu indico? Pega os seus anzóis inline, que inclusive a gente também disponibiliza ótimas opções nos nossos grupos. Pega esses anzóis inline. Posso ajudar em falar o seguinte: você me fala mais ou menos o tamanho das iscas, os modelos, ou me manda uma foto e eu te falo, compra tamanho tal, tal e tal. Por exemplo, 3 tamanhos, 4 tamanhos. Por quê? Vai testar. Vai pegar as suas iscas dos lugares que você pesca e fazer os testes de acordo com as suas iscas. Mais um detalhe: split para anzol não é igual split para Garaté. O olhal desses anzóis são bem mais espessos do que o da Garaté. Se você usar as argolas normais que você usa aí, normal que eu falo tamanho, tá? Para as iscas que você usaria nas Garatéias, possivelmente esse split vai abrir e não vai fechar mais. Então geralmente precisa-se usar um split maior. E split, rapaziada, interfere no arrasto das iscas. Não só a questão do anzol, o split maior ou menor interfere. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui daqui a pouco, como que eu acho que isso daí interfere, e vou mostrar uma desproporção tremenda aqui numa isca de exemplo para vocês aí. Então é isso daí. Vai substituir Garaté por anzol inline para essa pesca de dourado, quando o pescador está fixo, está imóvel. Presta atenção, faça esses testes e presta muita atenção nos splits. Possivelmente os splits que estão na sua isca, que você colocaria Garaté, todos eles vão delatar, vão esgarçar, entortar, não vai fechar mais. Então pode comprar split maior. Pessoal, falando também dos split, já deixei também várias vezes nos nossos grupos ali aquela tabelinha dos splits que eu fiz da Probeiros. Esses splits estão todos comprados já há muito tempo, já venho testando há muito tempo. Não só eu, os splits foram testados exaustivamente na pesca de tucunarés açus com hélices, por pessoas que ficam 5, 6, 7, 8 semanas seguidas só fazendo isso. Hoje, o que eu tenho de informação
e que eu tenho de uso e o que eu tenho de experiência com esses splits da Probeiros, eu posso afirmar para vocês que ele é o split mais reforçado ou um dos mais reforçados, e o que mais interessa é o preço. Vocês compram 50 splits por 4, 5 reais, de vários tamanhos diferentes. Depois tem aquele frete que diluído fica muito mais barato que comprar no Brasil. E essa tabelinha que está aqui do lado agora, vocês podem seguir ela. Se vocês aqui olharem e observarem agora, vocês vão ver número 1 e 2, pesca light e ultralight. Quem não pratica essa pesca, quem não tem esse tipo de equipamento para lançar essas iscas menores, mais leves, nem precisa comprar desse tamanho. Número 3, 4 e 5, para pesca de tucunaré azul, amarelo, vai muito bem. Tucunaré de médio porte. Logicamente que a número 3 a gente vai estar usando para as iscas menores e mais difíceis de equilibrar. 4 e 5, no geral, aí essas iscas que a gente usa mais aí. Pesca de dourado, 5 e 6, vai muito bem. Caso precisar alguma isca muito pequena, com garateia menor possível, que eu indico para dourado, que seria número 2, no padrão Honor também, aí a gente pode até usar o split número 4, mas o legal 5 e 6. E as pescarias de açu, galera, eu indico o seguinte: coloca o split 7 em todas as iscas. Naquelas que não couber o 7, naquelas que vocês verem que o 7 causou alguma diferença ali, que pode ter ficado maior, pode colocar o 6. Iscas de hélice, pode pôr o 7 tranquilo. Quem for colocar anzol inline, de repente pode ter que comprar o número 8, ok? Dependendo do tamanho dos anzóis aí. Mais um detalhe falando dos anzóis. Fiquem sempre muito atentos, porque não é padronizado, rapaziada. Eu falo isso aí para vocês direto. Nem tamanho de garateia, nem força de garateia, nem bitola de linha, libragem de linha, tamanho de anzol, nada disso. Capacidade de linha de carretilha, nada disso aí é padronizado. Tô cansado de falar isso aí e assim, compra a linha por libragem, chega mais grossa, chega mais fina, compre por bitola. Mesmo assim dá uma diferença. Anzol, mesma coisa. Se vocês compararem esse Probeiros que a gente coloca direto aí para vocês com os anzóis da VMC 7266, vocês vão perceber que um é idêntico, é igualzinho. Se jogar dois na mesa aqui, não sabe qual que é qual. Só que o 11/0 do Probeiros, ele equivale ao 6/0 do VMC. Dentro da própria VMC você tem duas linhas diferentes onde os tamanhos não batem. Se você pegar o número 2/0 de um e do outro, o tamanho é diferente. Então, se dentro de uma mesma marca a gente tem isso de diferença, não tem padronização, imagine de uma marca para outra. Então, esses anzóis que eu indico aqui, o outro caso, Diablo, anzol Diablo, os tamanhos deles não batem nem com o VMC e nem com o Probeiros. Então, tem que ficar atento nisso aí também. Beleza, galera? Tudo bem? Muito claro? Vou falar de uma outra coisa aqui agora. Falei já da substituição dos anzóis, que já me perguntaram várias vezes, eu não tinha abordado isso em nenhum vídeo. E eu repito aqui, vamos testar, vamos pegar para testar, para cada um formar seu setzinho de isca caprichado, para quando parar a pescar desembarcado, tem na mão. Para quem quiser experimentar esse tipo de equipamento com tucunaré também é válido. Tem lugares onde só é permitido pescar com anzol inline, então você não pode usar garateia. E pessoal, fica aqui para vocês uma opinião minha. Às vezes as pessoas perguntam do anzol inline, às vezes alguém chega para falar de anzol inline como se fosse uma novidade. O anzol inline já existe há muito tempo e ele já está sendo usado e testado há muito tempo. Se vocês procurarem aqui no próprio YouTube, vocês vão ver muita coisa sobre o anzol inline. E se o anzol inline fosse melhor do que garateia, já havia aposentado as garateias há muito tempo. Então, pessoal, por que isso não acontece? Né? Por que as garateias, na minha opinião, são muito mais versáteis, e eu acredito que o anzol inline tem que ser usado. No meu caso, eu uso, se eu for pescar dourado, desembarcado, parado, eu prefiro usar anzol inline do que garateia grossa. Eu não gosto de garateia grossa para dourado. Então eu uso o anzol inline. Isso aí é uma utilização para ele. Qual que é a outra utilização? Locais que eu for pescar, que o pessoal da estrutura, o guia de pesca, fala para mim, ó, aqui é proibido usar garateia, você tem que usar o anzol inline. Aí eu vou usar inline. Caso contrário, pessoal, eu vou estar sempre usando garateia, tá? E eu concordo
em que em algumas situações o anzol traz vantagens. Por exemplo, se eu estou pescando num local com uma estrutura muito fechada, no caso de um peixe desse partir para uma estrutura, um tucunaré, por exemplo, e a gente conseguir tirar esse peixe lá de dentro, a chance é maior com o anzol, porque não vai ter uma ponta desse anzol de fora para enroscar nas estruturas, nas galhadas, no toco, no arranha-gato, no capim, ou qualquer outra que seja, na cana, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu concordo. Porém, para você fisgar um peixe usando anzol, só se ele vier atacar a isca, para comer mesmo. Se vocês acompanharem esse vídeo aqui, ó, que eu falo sobre equipamento de dourado, vocês vão perceber uma parte que eu falo do comportamento do dourado, de só dar aquela mascada, atacar a isca só para matar e não para se alimentar. Quando você está com o anzol, você não pega um dourado se ele tiver com esse comportamento. Já com garateia, existe a chance. Quando você está de garateia, o tucunaré chegou para bater na tua isca e errou o bote numa hélice, não vou nem falar de hélice, numa zara, num stick, num popper, se ele chega para bater e erra o bote, a chance dele ser fisgado por um anzol praticamente nula. Com a garateia existe a chance. Porque a gente está simplesmente falando de 2 pontas contra 6 ou 9, que estão viradas para várias direções diferentes, também tem essa. Então, pessoal, essa é a minha opinião, logicamente que eu respeito a opinião de cada um, mas que isso é muito fácil de constatar. Se anzol inline fosse melhor do que garateia, já tinha aposentado as garateias há muito tempo, ok? E para complementar, pessoal, a questão de qual garateia eu uso nas iscas de 9 a 10 centímetros, a 11 centímetros, a gente tem aqui uma variação muito grande de volume de isca, dependendo do formato, o volume e a flutuabilidade. Então, a gente consegue, por exemplo, vamos falar de 9 a 11 centímetros. Eu tenho iscas de 9 centímetros que eu uso garateia 6. E sempre lembrando que eu estou falando no padrão Warner de tamanho, que também não é padronizado com outros padrões, então vamos seguir esse padrão aí. Então eu tenho iscas de 9 centímetros que usam garateia 6. Mas eu tenho iscas de 9 centímetros que chegam a usar garateia 1/0. Se você pegar uma biru, uma tia biru, você chega a pôr 1/0 nela. E se você pegar uma guniche de 9,5 centímetros, que é a 95, algumas configurações eu uso a 6. Olha só a diferença. 6, entre a 6 e a 1/0 tem a 4, a 2, a 1. Então não dá pra gente conseguir encaixar para vocês. Por isso que eu questiono tanto e eu quero... eu sou investigador, né? Fica perguntando tanta coisa, o Fabinho quer saber, daqui a pouco quer saber até o que eu comi, onde, o que eu estou fazendo, onde que eu estou indo. Não é, galera, é que eu quero indicar para vocês a melhor situação possível. Pessoal, mais uma dúvida aqui que geralmente o pessoal tem, né? Vou falar de dúvida não, vou falar de mais uma pergunta que geralmente fazem. Aquela pergunta de falar sobre qual garateia pôr na isca de tanto a tanto centímetro, é clássica. Uma outra pergunta que eu recebo muito: qual garateia é melhor? Por tudo que já foi falado, já deu para perceber que não tem isso, né? Criou-se no Brasil, entre nós pescadores, durante muitos anos, a ideia de que a garateia mais grossa, mais forte, mais parruda possível era a melhor. E o que acontece, gente? Por que uma empresa como a Owner, por exemplo, fabrica garateias 1x, 2x, 3x, 4x e diversos modelos diferentes? Por que a gente tem outros modelos de outras marcas, como a Decoy? Tem várias marcas de garateia que são excelentes, da Makatsu. Por que existem formatos e forças de garateias diferentes, pesos de garateias diferentes, tamanho total de haste? Por que isso tudo? Muito simples, porque todas elas têm utilização. Por que se criou, antigamente, pessoal, vamos falar a verdade, a gente comprava isca nacional e vinha com algumas vinham com umas garateias, se você colocasse no estilingue e mandasse na cara de um, você matava o cara. Impressionante a grosseria, o peso, a falta de afiação que essas garateias tinham. Agora, se você amarrasse um cabo de aço de cada lado e colocasse um carro para partir, não abria ela. Um puxando contra um lado, não abria a garateia, de tão forte que é. Isso não define uma garateia boa. Frase que eu uso direto: garateia boa não é aquela que não abre,
A garateia boa é aquela que fisga o peixe e faz você tirar o peixe da água. Mesmo que para isso ela tenha aberto um pouco. Exemplo, uma garateia 2x+, que enterra na boca de um dourado, dificilmente você perde esse peixe. Você vai tirar o peixe. E a garateia pode estar aberta ou fechada, porque o dourado fecha a garateia também, né? Ele consegue fechar. Você simplesmente vai tirar uma garateia e vai colocar outra. Aquela garateia já cumpriu a missão dela. Ela conseguiu fazer você trazer o peixe, cara. Para que serve a garateia grosseira? Que você faz força e não abre, aí você arremessa lá, fisga o peixe escapa. Qual que é a intenção? Não é trazer o peixe? Beleza. Pessoal, se não tivesse que abrir garateia, não existia garateia avulsa para comprar. Muito simples. Então a garateia pode abrir sim, e vai abrir. Não existe a garateia que não abre. Você vai pescar sul, vai abrir garateia. Você vai perder o peixe? Não sei. Mas pode abrir garateia. Pô, Fabinho, mas por que abre? Já falei isso em outros vídeos, vou repetir aqui. Você pegou um tucunaré de bom porte, não precisa ser um monstro não. Pegou um 70 up ali, até um 60 up, açu, ou um paco, que está com aquela força, caçando. O bicho correu, entrou numa galhada. Ali ele passou, costurou, inutilizou sua vara, inutilizou sua fricção, inutilizou o barco que está em movimento. Ele simplesmente resumiu isso tudo a 1,5 metro de linha que está segurando ele daquele momento em diante. E ele está fisgado só numa ponta de uma garateia. Cara, pode ser a garateia que for, esse peixinho de 60 vai abrir ela. Se vocês olharem os vídeos de Roraima, que são os últimos vídeos aí de Tucunaré-Açu, vocês vão ver que teve peixe de 60 que abriu garateia. E vocês vão ver também que teve peixe de 75 que não abriu, ficou tudo intacto. Então, essa caracteriza uma situação extrema. Um peixe que eliminou totalmente a ação da vara, da fricção, do barco e forçou direto. Abriu a garateia. Beleza, pessoal? Bem explicado essa parte. Não tem garateia que não abre. A função da garateia é fazer você embarcar o peixe. Para isso, você precisa equilibrar a garateia com o seu equipamento, para você ter o melhor desempenho possível trocando as suas garateias. Porque se você trocar suas garateias incorretamente, de qualquer forma, não equalizar isso com o seu equipamento, você não vai ter esse ganho todo que você quer de desempenho. E eu entendo que quem está atrás desse assunto e está assistindo esse 5º vídeo da série está querendo desempenho. Então, pessoal, recapitulando, olha para o seu equipamento de pesca, olha para o seu local de pesca, olha para todo esse conjunto para você poder comprar as suas garateias, ok? E repito aqui mais uma vez, você sai com 3, 4 conjuntos porque você tem os locais, na maioria do tempo a sua pesca é mais leve, e tem locais que você sabe desse seu lugar que você vai pescar, tem algumas estruturas fechadas que você usa equipamento mais pesado. Você vai ter que ter algumas iscas com a garateia 4x do padrão Owner, e você vai ter que ter as garateias 2x+. Qual você vai comprar? 4x, vou falar para vocês aqui na lista. Raibolan 4x, ótima. HG, ótima. Probeiros ST66, excelente. Oronfire reta, ótima, excelente. Todas elas têm o mesmo padrão de força, são excelentes. Pessoal, eu não consegui disponibilizar para vocês um vídeo que eu fiz numa raça total, né? Desenvolvi uma maquininha aí com uma balança legal, digital. Assim eu colocava garateias número 1 de todas as forças das 4x para fazer um teste com os pescadores de Tucunaré-Açu. A informação que eu deixo para vocês aqui, que eu nunca divulguei em vídeo nenhum no YouTube, mas eu não tenho essas imagens porque eu fui traído por uma luz que refletiu diretamente no visor da balança e eu perdi todo o meu trabalho, não consigo mostrar para vocês qual que foi a numeração ali e a carga. Mas testando todas as garateias 4x que eu coloquei junto com a Owner, e a gente teve uma força de 46 a 49,7 quilos em linha reta. Como era esse teste? A garateia presa de um lado, que tinha balança, e do outro lado aqui eu tinha uma rosca sem fim, onde eu ia apertando, ela ia forçando. Quando a garateia chegava no ângulo de 90 graus com a haste, quando a ponta da garateia ficava no ângulo de 90 graus com a haste, eu parava de fazer força. E nesse momento eu detectei que todas as garateias 4x que a gente testou e a garateia Owner ST66, elas tiveram um desempenho muito parecido, de 46
46,2 a 49,7, tá? Isso eu não disponibilizei a imagem para vocês, mas foi um teste que eu fiz, por isso mesmo eu levei essas garatéas para as pescarias de Açu, testei todas elas e todas elas tiveram um desempenho muito bom, ok? Só para ilustrar e para falar para vocês comunicar sobre essa parte desses testes aí. Então todas as garatéas 4x que eu indico, e repito, lá no Ali vocês vão encontrar garatéas 6x e 5x. Algumas 6x que vocês encontram com outras marcas são a mesma daquela Probeiros 8008 4x que tinha antes da ST66. É a mesma garaté. Se vocês se atentarem à planilha de medidas e pesos, vocês vão notar que nem isso eles alteraram. Simplesmente uma jogada de marketing para pegar você que olha muito em número. Então você que gosta de olhar muito em número alto, de libragem de linha, linhas finas que fazem milagre, garatés que são mais fortes do que outras, papel aceita tudo. Então é só ter um pouco de cuidado e observar bastante. E repito, quando precisar de ajuda me chama, me procura, que eu puder ajudar, que eu tiver informação eu ajudo, eu tento explicar, e o que eu não tiver de informação eu vou atrás de buscar para vocês. 2x+, a gente vai ter a Short Shank, a gente vai ter a Alt Kit 4x, que você tem ela vermelha e tem ela preta, você vai ter a Oronfire redonda, e você vai ter FTK FH004 e você vai ter a Lititube 9020. Inclusive, algumas delas, se você olhar aqui, o formato é o mesmo. Observa aí que vocês estão vendo, vocês vão perceber isso. Uma diferencinha de acabamento, uma coisinha aqui, outra ali, mas as garatéas são praticamente as mesmas. Tem várias outras marcas, pessoal, no Ali, que a gente poderia colocar aqui junto e ficar enchendo linguiça e mais do mesmo. Não faço isso. Na lista está lá as principais, as essenciais, são as que eu uso, que a galera tem comprado, gostado muito, testado e aprovado. Beleza? Muito bem. Então, falando ao Short Shank também 2x+, nos tamanhos menores de 2 para baixo. Então vamos encostar isso aqui, a gente não veio aqui para mostrar garaté para vocês não. Porém, mais uma pergunta que eu recebo também bastante. Fabinho, eu preciso trocar as garatéias. Fabinho, essas iscas da China, eu preciso trocar garateia. Né? Mas mesmo assim o preço compensa. Pessoal, às vezes eu fico me perguntando, a questão que as iscas da China, os equipamentos da China, eles não têm direito a nada. Eu vou explicar isso para vocês, que é até engraçado. Iscas da China não podem inchar, perder olho e nem arrancar pitão. De jeito nenhum. Sempre vai ter alguém para falar, te falei, é uma porcaria, não presta. Pessoal, todas as iscas sofrem dos mesmos problemas. Se você deixar no sol fritando, numa situação horrível ali, pegando sol de 40 graus em determinadas épocas do ano, qualquer uma vai inchar. Eu tenho amigos meus aí, já citei isso, tem um vídeo que eu fiz sobre suporte para você pôr as iscas dentro do barco, na borda ali de cantoneira. Ó, tá aqui, ó, olha o card aí que vocês vão ver. Ali eu mostro para vocês várias iscas importadas caríssimas de um amigo meu lá de Franca, que deixou no sol. Encontrei com ele um dia no meio da represa lá, ô Fabinho, olha aqui, perdi 800 conto, 1000 conto de isca, me mostrou, tudo inchada, tudo explodindo. Tinha Boni, tinha Crystal Minnow, tinha Pugachev Cobra, tudo original, tá? Então, pessoal, corta essa, todas elas incham, todas elas arrancam pitão. Se o cara pega uma X80 Magnum, pega meia dúzia de tucunaré bom e o pitão desloca ou arranca o pitão, não, essa daí pega demais, essa isca é muito boa, essa tem direito. Se acontece a mesma coisa com uma réplica da X80, te falei, a isca não presta, olha aí, caiu o olho. Já caiu o olho de área magnete minha. Se cai um olho de uma isca da China, o mundo está acabando. Para que eu estou falando isso, gente? Qual uma pergunta que eu recebo muito? Fabinho, tem que trocar garaté de todas as iscas? Galera, repito, se vocês estão aqui assistindo esse vídeo, vocês querem desempenho. Se vocês querem desempenho, pode trocar da maioria das iscas. Vocês agora vão saber olhar para uma isca artificial e detectar se você realmente precisa trocar garateia ou não.
Porque vamos dizer que na melhor das hipóteses a garateia é até boa, mas de repente não é para o seu estilo de equipamento. E tem mais. Falei no começo, quando eu abordei, que eu peguei essas iscas aqui, o seguinte. Às vezes eu ouço alguns pescadores falar assim, mas tem que trocar a garateia mesmo das iscas da China? Como que se das nacionais importadas, nacionais não, porque praticamente não tem, né? Tem alguma coisa aí, mas a maioria é tudo réplica. Mais um recado, galera. Tem muito figurão da pesca aí que fica falando que desenvolve isca, que faz isso, faz aquilo. Tudo réplica. Não vou ficar citando o nome, não estou aqui para arrumar confusão e nem para ficar apontando o dedo para ninguém. Mas tem um monte de isca aí que a galera compra, gosta pra caramba e me pergunta qual é a réplica dela. Ela já é a réplica. E aí a maioria que está assistindo esse vídeo já sabe de quais eu estou falando. Mas vamos lá. Isso aqui é uma Sami original da Luke Craft. Uma senhora isca, uma das melhores iscas da marca. Juntamente com a Gunfish, Ganish e várias outras. Garateia que tem aqui, se eu der na mão do meu filho, ele abre ou fecha ou quebra ou faz o que ele quiser. Com essa garateia que está aqui. Essas argolas aqui, esses splits que estão aqui, até passa, mas vamos trocar. Certo? Aí estou falando de uma importada. Aí vamos pegar uma réplica do Ali aqui. Isso aqui é uma réplica de uma jerkbait, uma Dual Realis jerkbait 100. Essa isquinha é matadeira, pega demais. O Zapa matou a pau com essa isca aqui. Uma branca lá em Três Marias da última pescaria. Tem amigos meus lá no Castanhão matando a pau com essas isquinhas aqui de 100 milímetros. Quem quiser de 110 ela vem com 3 garateias. Excelente também. Pode trocar garateia. Alguma marca de isca do Ali ou até original importada, das caríssimas iscas importadas, você às vezes nem vai trocar. Concordo? Uma minoria. Mas uma minoria você não vai trocar. Split é quase que certeza que você vai trocar, mas também pode ter algumas que você não troca. Por fim, pessoal, vocês sabem que isca é essa, né? Isso é uma Raptor 70. Pode trocar também. Pode colocar aqui uma garateia que pode aumentar o desempenho dessa isca tranquilamente. Tá? Então, pessoal, não é questão de ser isca importada, nacionalizada, nacional ou réplica. Trocar garateia de isca é quase que praticamente um dever do pescador. Quando ele detecta que aquela garateia não está para desempenho, não está para proporcionar o desempenho que ele está querendo, que ele está procurando. Se você tem uma garateia que você acha que vai fisgar mais, que vai posicionar melhor, garateia alinhada principalmente, que ajuda muito. Aqui eu tenho 3 iscas, as 3 com garateias desalinhadas. E a gente já falou muito sobre isso nos outros vídeos, por que a gente usa garateia alinhada. Então, pessoal, qualquer tipo de isca, troca. Outra coisa, precisa da balança, precisa de equalizar peso, precisa de fazer ficar exatamente do mesmo peso. Gente, não foi criado ainda. Com certeza existe algum metal diferenciado que dá para ser mais leve e muito mais rígido, mas não foi disponibilizado para a fabricação de garateia ainda. Garateia vale quanto pesa, na questão de resistência. Estou dizendo que é melhor ou pior, mas garateias iguais, de bitolas mais finas e pesos menores, vão ser menos rígidas do que as mais pesadas com bitolas maiores. E aí você vai ter que usar o que a gente falou até agora para você escolher seu equipamento e saber qual vai ser melhor e vai dar seu desempenho. Mas não tem aquela garateia que vai ter um peso leve e ser mais resistente. Então, se eu pegar essa Sami e querer manter o peso original dela, eu não vou reforçar ninguém aqui. Se eu pegar essa réplica da jerkbait e querer manter o peso original, não vou reforçar ninguém aqui. Mesma coisa com essa Raptor. Fabinho, mas existem algumas iscas que se mudar o peso vai dar problema. Sim, realmente existe. É uma minoria. Vou dar exemplo aqui, T10. Se você alterar demais o peso, tem que ser pouca coisa. Você tem que dar um jeito de achar uma garateia que tenha o peso mais próximo àquela que você está tirando e que tenha uma resistência um pouco maior, que seja pouca coisa maior. E existem casos, igual no caso da T10, que você consegue aumentar pouca coisa no peso e melhorar ela.
porque você diminui um pouco o split e consegue o resultado final que você quer. Porque são iscas que são muito difíceis de você equilibrar, fazendo com que ela tenha o trabalho principal dela preservado. O caso da T10 é clássico. Mas, por exemplo, eu vou falar de outras iscas que a gente altera, aumenta o peso, e todas vão aumentar o peso quando você altera, não tem como, acabei de falar agora, se você preservar o peso, dificilmente você vai melhorar a isca. Mas, na maioria dos casos, você aumenta o peso, você consegue manter essa isca atrativa para o peixe, você não vai manter trabalho original, e você consegue garantir captura. Não adianta eu manter o trabalho original dessa isca aqui, se essa garateia não arranca ninguém de dentro d'água. Eu não estou preocupado com nada original dessa isca. Quem tiver com esse tipo de preocupação e ficar usando balança para todas as iscas, vai me desculpar, quando entrar peixe grande vai ter que contar muito com a sorte. Mas muito. Então a gente troca, aumenta. Uma isca dessa, se você aumenta as garateias aqui em força, em tamanho, e ela continua nadando, ela continua sendo atraente, ela continua tendo um movimento legal, e você está pegando peixe, gente, se ela não está com o trabalho original da isca, o que importa? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham realmente que todas as iscas são feitas minuciosamente, passam por túnel de vento dos carros da Fórmula 1 para ficar num nível de perfeição exata? Porque um dia um tucunaré, um dourado, saiu da água falando a nossa língua e explicou para um engenheiro de uma marca que a isca tem que nadar daquele jeito. Quer dizer então que se essa isca aqui alterar um pouco o nado dela, se essa isca de repente trabalhar um pouco diferente, mas continuar trabalhando bem, ou de repente até surgir mais um trabalho diferenciado nessa isca, o peixe não vai gostar. Então, pessoal, acho que vocês já entenderam que tem muita jogada de marketing nessas histórias todas aí. Dizer que não pode mexer de forma alguma no trabalho da isca, eu prefiro a isca embarcando o peixe. Tá? Então, por esse motivo, eu só uso balança para equilibrar minhas iscas no ultralight. Porque lá no ultralight você tem que ter um respeito muito grande com o peso. E aí eu estou falando de iscas abaixo de 5 gramas também. Eu não estou falando de isca de 7, 8 gramas não. É a isquinha para ultralight mesmo, 4 gramas, 3 gramas, isquinha pequena. Que vocês também, se quiser saber, na maioria das vezes eu nem reforço. Porque fica meio complicado, vai entrar naquilo que eu falei, não dá para ficar aumentando o peso, então você não vai ter como reforçar. Vai ser uma ou outra que você vai conseguir reforçar. Então, pessoal, é isso aí, sobre você fazer substituição. Acredito que 80 a 90% das iscas necessitam de troca, ou por eficiência, ou por força de garateia, ou por incompatibilidade com o seu equipamento. Por algum motivo você vai ter que trocar. E agora eu espero que esse vídeo tenha esclarecido várias dúvidas que vocês tinham aí, que são questões que aparecem direto para mim nos grupos, e acredito que a partir de agora, quem não assistiu os primeiros vídeos, assistam. São vídeos longos, sim, mas assiste uma vez prestando bem atenção, faz as suas anotações se forem necessárias, me chama no privado se for necessário, não tem problema. Assista os outros que tem, esse último aqui agora, que eu garanto para vocês que a partir de hoje vocês conseguem comprar a garateia corretamente e sim aumentar o desempenho da pesca. Rapaziada, vou ficar por aqui, não sei se ficou faltando alguma coisa, acredito eu que não, eu fiz um roteiro aqui, eu fui pausando para ver o que faltava, fui coletando algumas informações durante a semana, durante o tempo todo aí, fui anotando algumas coisas aí. Espero, acredito que esse conteúdo agora complementa todos os outros conteúdos sobre garateia e vocês a partir de hoje vão conseguir comprar essas garateias nos links que a gente disponibiliza, mas deixo claro aqui para vocês, pessoal, isso aqui é para esclarecer dúvida, mas eu não estou me isentando não. Precisou de alguma coisa, se além de ter assistido isso aqui tudo, ficou dúvida, me chama, me procura que a gente acaba de ajudar vocês aí, tá bom? Beleza, galera? É isso aí, até a próxima. Acredito que esse aqui agora finaliza, mas se precisar, a gente faz outro. Valeu!